Essa é uma apresentação do material didático Combinar e Recombinar com os Dominós, com o objetivo de entendermos os princípios básicos da genética. Este trabalho é a reprodução visual dos trabalhos publicados na revista Genética na Escola, deixando em aberto as inúmeras possibilidades que os professores podem trabalhar com este material. Apresentação do material. Combinar e recombinar com os dominós. Todas essas peças representam os cromossomos de um organismo hipotético diploide 2N igual a 14. Os 7 cromossomos de origem paterna estão representados na cor azul e os 7 cromossomos de origem materna estão representados na cor vermelha. Neste genoma estão representados os diferentes tipos de cromossomos, em ordem decrescente de tamanho. Observe que os pares de homólogos 1 e 5 são metacêntricos. Os pares 2, 4, 6 e 7 são submetacêntricos. E o par 3 é acrocêntrico. Este é o par de homólogos número 1. Um cromossomo de origem paterna e o outro cromossomo de origem materna. Observe que cada cromossomo é composto por 2 cromátides, onde cada peça representa uma cromátide irmã. Esses cromossomos estão representados após a duplicação do DNA. Este material oferece também a possibilidade de trabalhar com a recombinação intracromossômica, pois possui peças que representam cromátides com um crossing over e peças que representam as cromátides com 2 crossing over. Dinâmica do material genético na reprodução celular. O que ocorre com o material genético durante a divisão celular? Primeiro, o material genético é copiado. Depois, ele é separado e só então a célula se divide. O material genético, antes de iniciar o processo de reprodução celular, encontra-se na fase de cromatina descondensada. Nessa fase, não é possível a visualização dos cromossomos. Entretanto, o material genético já está duplicado. No início do processo da reprodução celular, ocorre a condensação das fibras de cromatinas dos cromossomos. Ao observar os cromossomos condensados, nota-se que este genoma possui 2 pares de cromossomos homólogos, caracterizando um organismo diploide 2N igual a 4. É importante relembrar a representação do material genético antes e depois da replicação do DNA. Antes da replicação, cada cromossomo tem uma cromátide. O material genético continua sendo 2 pares de homólogos, totalizando os 4 cromossomos. Após a replicação do material genético, cada cromossomo será composto de 2 cromátides irmãs. Aqui temos representados o genoma desse organismo antes e depois da replicação. Observe que o número de cromossomos é o mesmo, 2N igual a 4. O que diferencia é que antes da replicação, cada cromossomo possui uma cromátide. E depois da replicação, cada cromossomo tem 2 cromátides. Logo, a quantidade de DNA nesta fase está duplicada. A seguir, será representado a dinâmica do material genético durante a mitose. Como já ocorreu a duplicação do material genético, cada cromossomo possui 2 cromátides irmãs.
Após a condensação dos cromossomos, forma-se o fuso mitótico. Em seguida, os cromossomos se alinham na placa metafásica. As cromátides irmãs se separam e se movem para os polos opostos. Os cromossomos chegam aos polos e a célula se divide. Observe que cada célula filha possui o genoma igual ao da célula mãe, 2N igual a 4. Porém, cada cromossomo com uma cromátide. A seguir, representaremos a dinâmica do material genético durante a meiose, numa célula diploide, 2N igual a 4. Na meiose 1, após a condensação dos cromossomos, forma-se o fuso. Em seguida, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Observe que cada par dos cromossomos homólogos possui um cromossomo de origem materna e um cromossomo de origem paterna. Nesse momento, ocorre o crossing over entre as cromátides não irmãs. Repare que, após a recombinação, as cromátides irmãs já não são mais idênticas. Os pares de cromossomos homólogos se alinham na placa metafásica. Os cromossomos homólogos se separam e movem-se para os polos opostos e o citoplasma se divide. Esse é um tipo de divisão reducional, onde o material genético foi reduzido em cada núcleo. Passou de um genoma diploide 2N igual a 4 para um genoma haploide N igual a 2. Dando continuidade ao processo, na meiose 2, formam-se novos fusos. Os cromossomos individuais se alinham na placa metafásica. Em seguida, as cromátides irmãs se separam e se movem para os polos opostos. Os cromossomos chegam aos polos e a célula se divide, dando origem a 4 células filhas, haploides, N igual a 2, cada cromossomo com uma cromátide. Os dois processos responsáveis pela variação genética são a distribuição aleatória de cromossomos maternos e paternos e o crossing over, produzindo gametas geneticamente variáveis. Entendendo a variação genética. Parte 1 é a variação intercromossômica. A variação genética intercromossômica é gerada pela distribuição aleatória de cromossomos paternos e maternos. Este é um genoma diploide 2N igual a 6. Será representado a distribuição dos cromossomos maternos e paternos. Na meiose, após o pareamento dos cromossomos homólogos e do alinhamento na placa metafásica, ocorrerá a distribuição dos cromossomos para os polos. O modo pelo qual cada par de homólogos se alinha e se separa é aleatório e independente em relação aos outros pares de homólogos.
Quais são as possibilidades de distribuição aleatória dos cromossomos neste genoma? A primeira possibilidade é o alinhamento de tal modo que os cromossomos de origem materna estão voltados para um polo e os cromossomos de origem paterna estão voltados para o outro polo. A segunda possibilidade de distribuição tem o cromossomo 1 de origem materna e os cromossomos 3 e 4 de origem paterna voltados para um polo. O cromossomo 1 de origem paterna e os cromossomos 3 e 4 de origem materna estão voltados para o outro polo. A terceira possibilidade tem o cromossomo 1 e 3 paternos e o cromossomo 4 materno voltados para um polo. Os cromossomos 1 e 3 maternos e o 4 paterno estão voltados para o outro polo. A quarta possibilidade apresenta os cromossomos 1 e 4 maternos e o 3 paterno voltados para um polo. E voltados para o outro polo, temos cromossomos 1 e 4 paternos e o cromossomo 3 materno. Existem 4 possibilidades em que os 3 pares de cromossomos homólogos podem se alinhar. É possível um total de 8 combinações cromossômicas diferentes nos genomas dos gametas. Quais são essas combinações? Entendendo a variação genética intracromossômica. Na outra face de cada peça deste material, representa-se alelos de diferentes losses gênicos. Os locos trabalhados nesse exemplo são o grupo sanguíneo ABO, representado pelos alelos IA, IB e Izinho, de origem materna e paterna. O grupo sanguíneo RH, representado pelos alelos Dzão e Dzinho, de origem materna e paterna. A sensibilidade gustativa ao PTC, representada pelos alelos Fzão e Fzinho, de origem materna e paterna. A variação da molécula da hemoglobina, representada pelos alelos A, S e C, de origem materna e paterna. Nessa simulação, representa-se um par de cromossomos homólogos com os 4 losses organizados de maneira linear. Este exemplo é hipotético, pois esses losses não se encontram situados no mesmo cromossomo. Observe que para os losses de ABO e RH, os genótipos são heterozigotos. Para os losses da sensibilidade ao PTC e variação da molécula de hemoglobina, os genótipos são homozigotos. A combinação dos alelos do cromossomo de origem materna é IA, Dzão, Fzão, S. E a combinação dos alelos do cromossomo de origem paterna é Izinho, Dzinho, Fzão, S. O par de cromossomos homólogos agora está representado no início da meiose, ou seja, o material genético está duplicado e cada cromossomo apresenta 2 cromátides. O objetivo é simular a ocorrência de crossing over nesse par de cromossomos homólogos entre as 2 cromátides internas não irmãs. O crossing over é a base da recombinação intracromossômica, criando novas combinações de alelos em uma cromátide. A primeira simulação refere-se à ocorrência de um crossing over entre o losse ABO e RH. Após a ocorrência do crossing over,
Repare que as cromátides irmãs não são mais idênticas. Após a meiose, como será a combinação dos alelos em cada gameta? A segunda simulação refere-se à ocorrência de dois crossing over. Um entre o losse ABO e RH e o outro entre os losse PTC e hemoglobina. Após a meiose, como será a combinação dos alelos em cada gameta neste caso? O crossing over embaralha alelos nos mesmos cromossomos homólogos em novas combinações, enquanto a distribuição aleatória de cromossomos maternos e paternos embaralha alelos em cromossomos diferentes, gerando novas combinações. Esses dois processos são capazes de produzir uma imensa quantidade de variação genética entre as células resultantes da meiose. Entendendo os genomas. Os genomas dos organismos são caracterizados por um conjunto completo de cromossomos. O objetivo é demonstrar a organização dos genomas euploides e poliploides. Este é um conjunto completo de cromossomos, representados pelos cromossomos 1, 3 e 7 deste material. A maioria dos cromossomos eucariotos são diploides, ou seja, possuem dois conjuntos completos de cromossomos. Note que formaram pares de homólogos. É possível também a composição de genomas de organismos poliploides, como este genoma triploide. Observe que existem 3 conjuntos completos de cromossomos, com trios de cromossomos homólogos. Outra composição de genomas de organismos poliploides é a tetraploidia, que possui 4 conjuntos completos de cromossomos, formando quartetos de cromossomos homólogos. Observe a organização dos diferentes genomas em cada exemplo. N igual a 3, 2N igual a 6, 3N igual a 9 e 4N igual a 12.